Segunda de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hoje eu quero ministrar uma palavra à igreja que o Senhor me confiou, aos irmãos que nos acompanham de toda parte, sobre um tema muito especial: crescimento. O mundo trabalha para crescimento. Quando a gente assiste nos telejornais, matérias relacionadas a crescimentos, discussões relacionadas a crescimento, a gente percebe o quanto o mundo está preocupado com o crescimento. Seja ele do PIB, do IDH, seja ele de vários outros prismas, mas o mundo busca crescimento. E a gente nasce com uma expectativa: crescimento. A gente quer crescer. E essa expectativa, inicialmente, ela está apenas no âmbito físico, no corpo. Você conversa com a criança, o desejo dela é crescer, ficar grande. Eu quero ficar grande, crescer. Mas à medida que cresce, vai vindo outras expectativas, e a gente começa a observar a vida de outros prismas e percebe a necessidade de crescimento em algumas outras áreas da vida, especialmente na vida profissional, na vida financeira. E aí a gente luta com a força da nossa alma para estabelecer, ou para cumprir o objetivo estabelecido de crescimento para nós mesmos. Repito, seja ele na vida profissional, financeira, familiar, de alguma forma a gente luta por crescimento. E a Bíblia, ela também nos instrui, ela está recheada de instruções para o crescimento. A pergunta é: como crescer? O que fazer para crescer? E aí, com base nesses questionamentos, nestas indagações, eu trouxe hoje, à luz da Bíblia, pelo menos 10 leis do crescimento, 10 regras. Obviamente, eu não vou conseguir falar sobre as 10, terminarei na próxima terça-feira. Já fica o convite para que você esteja aqui com a gente, você que pode estar presencialmente. Mas eu quero adiantar o assunto, e creio que a gente vai conseguir aí falar pelo menos 5 leis do crescimento. Se a gente conseguir as 10, beleza, mas provavelmente a gente não conseguirá, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, está assim escrito na Bíblia Sagrada, o texto sagrado: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Vamos dizer isso juntos? Vamos dizer isso juntos? 2, 3. Crescei. Duas coisas importantes: crescer em graça e crescer em conhecimento. Nós precisamos atentar para duas situações interessantes aqui: crescer, evoluir na nossa vida espiritual e evoluir também nos conceitos. E aí a gente precisa entender
a importância do aprendizado. A gente precisa compreender a importância do aprendizado. É por isso que a gente se reúne aqui na igreja, principalmente às terças-feiras, para a gente discutir acerca de temas importantes como esse. E hoje, eu já disse, eu preciso apresentar algumas leis do crescimento. A primeira dela, faça do seu presente maior que o seu passado e menor que o seu futuro. Eu vou ler alguns textos com vocês para embasar, para fundamentar teologicamente estas leis, estas orientações. Elas são imutáveis. No crescimento, ou para o crescimento, eu preciso estabelecer essas 3 regrinhas básicas aqui da primeira lei. Fazer do meu presente maior que o meu passado. Fazer com que o meu passado seja menor que o meu futuro. Isto é, eu preciso estabelecer foco, metas. Eu não posso estar amarrado ao passado. Eu não posso estar preso ao sucesso que eu estive outrora. Eu preciso estabelecer uma meta para o futuro. Mas eu também não posso viver com a cabeça apenas no futuro e ignorando o presente. Olha aqui instruções interessantes. Então vamos lá. Vamos facilitar a compreensão disso. Eu não posso viver hoje o meu trabalho, as minhas coisas, a minha vida, apegado ao passado de tal modo, tão preso no passado, que eu não tenha nenhuma motivação para o futuro. Desculpe-me. O futuro, eu preciso trabalhar, consolidar o meu presente, para que ele seja uma base importante para que eu chegue lá. Mas eu também não posso estar tão apegado ao futuro ao ponto de não fazer nada no presente. Ficou claro agora, sim ou não? Ficou claro? Então, vamos ler o que diz a Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Nós vamos observar a leitura desse texto, e eu estou certo, muito certo, de que você vai compreender a instrução dessa palavra. Vamos lá. Eu pediria, a pastora vai estar me ajudando? Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, por gentileza. Não vos lembreis dos conhecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rio no ermo. Olha só o que diz o texto. Não considereis. É isso mesmo? Não considereis. Por gentileza, o primeiro é Isaías 43, 18. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Primeiro, não vos lembreis das coisas passadas. Pastor, eu tenho que esquecer o meu passado? Não. Aqui é no sentido de apegar, de apego. De apego. Eu aconselhava um irmão, muito gente boa. Ele tinha sido um grande empresário no passado, e por causa da má administração, gestão dos seus negócios, ele havia falido.
E nesse tempo em que faliu, ele conheceu a Jesus e estava num processo de discipulado. E eu estava sempre discipulando, isso em outra cidade que eu pastoreei. Ele e a esposa dele tinham um hábito de, sempre que tivesse oportunidade, dizer para a gente do que eles foram no passado. E eles não conseguiam viver o presente deles, a situação que eles estavam vivendo, eles não tinham aceitação para aquele tempo. De tal modo que eles menosprezavam o presente, em nome de tudo que eles eram no passado. Veja, era alguém da iniciativa privada, era alguém empresário, e agora vivendo de salário pequeno, prestando serviço por contrato na rede pública, ganhando pouco, mas não aceitava aquele tempo, aquele momento. E aí tem um problema muito grande, porque é comum quando as pessoas não aceitam o presente e querem viver no passado, quando o passado foi grande, que elas não conseguem moderar a sua vida e querem viver a mesma vida de antes. E aí gera um problema muito grande, social, por exemplo, que as pessoas querem estar sociáveis, ou socializando, com alguém daquele nível, e eles não têm mais essa oportunidade. Rejeita os de agora, e aí cria um certo atrito. Financeiramente isso é um problema também, porque a pessoa não aceita que outrora morava numa casa boa, e que agora precisa de morar numa casa um pouco inferior. A pessoa não aceita que ela tinha uma casa e que agora ela precisa morar de aluguel. E aí ela começa a se comportar banalizando o seu presente. Obviamente essa pessoa não vai ter nenhum impulso para um bom futuro, concordam comigo? Porque elas estão tão apegadas ao seu passado, que elas não estabelecem base para o seu futuro. Então olha o conselho do profeta Isaías, palavra do Senhor: larga a mão de ficar apegado às coisas do passado. Larga a mão de ficar considerando os tempos antigos. Por quê? Porque eu, o Senhor, faço uma coisa nova. Agora está saindo uma luz. Tem gente que é tão apegada ao passado que ele não vê a luz do presente. Deus está dando todas as direções para ele, está mostrando todo um caminho para prosperá-lo, e ele abandona, ele rejeita aquela instrução, aquele conhecimento, aquela graça, e desperdiça até mesmo aquela oportunidade em nome do seu passado. Então, aqui está o conselho. Aqui está o conselho, e ele é muito interessante para nós. Faça do seu presente maior do que o seu passado, e menor do que o seu futuro. O seu presente, ele não pode ser inferior, ele tem que ser melhor do que o seu passado. Pastor, mas no passado eu fui bem assim, eu vivi uma vida assada, cozinhado. Esqueça, querido. Você está no presente. Vamos viver o presente. Estabeleça estratégia para o presente. Não, mas no passado eu fui gerente. Esqueça, agora você é vendedor. Não, mas no passado eu fui empresário. Esqueça, agora você é funcionário. Isso não te apequena. Pelo contrário, se você focar naquilo que você está fazendo agora, tendo um objetivo para o futuro, isso vai valer a pena, porque você vai crescer. Você vai crescer. Então, entenda uma coisa: o seu passado é menor do que o seu presente. E o seu presente precisa ser menor do que o seu futuro. Entenda que é gradual o crescimento. Diga comigo assim: Deus
vai fazer uma coisa nova na minha vida. Diga: Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Você acredita nisso de verdade? Você acredita nesta palavra de verdade? Então fique para você o primeiro conselho: faça do seu presente maior que o seu passado e menor que o seu futuro. Compreenda de uma vez por todas. Essa é a primeira lei, é regra de ouro. Essa é a primeira chave para que você tenha um crescimento, para que você tenha sucesso na sua vida profissional, espiritual, na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida, nos seus estudos. Entenda hoje, Deus quer fazer algo excepcional, fantástico na sua vida. Segunda chave, segundo conselho, segunda lei: faça do seu aprendizado maior do que as suas experiências. Nós vamos fundamentar isso em Deuteronômio capítulo 31, versículo 12. Perdoe-me. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12. Olhe para cá, deixa eu te aconselhar. O seu aprendizado, ou a capacidade de aprender, as instruções que você recebe, elas não podem ser cerceadas por causa das suas experiências, quem sabe até mesmo frustrada no passado. Também não é porque você teve experiências bem-sucedidas, diferente daquelas que você aprende hoje, que você vai rejeitar o aprendizado de hoje. Porque quando você rejeita, você está dizendo o seguinte: eu prefiro viver a mesmice da vida. Eu prefiro viver a vida que eu vivia no passado. E tem gente que é tão apegada a experiências do passado que ele nunca está aberto a coisas novas. E o mundo, ele vai mudando, sim ou não? As coisas vão evoluindo, sim ou não? Antigamente, para que eu me comunicasse com uma boa parte da igreja, num tempo de pandemia como esse, eu deveria escrever cartas, bilhetes, mensagens. Aí hoje eu mando vídeo, falo em tempo real, em tempo real, agora mesmo tem pessoas me ouvindo. A irmã Sandra Leal está ali, por exemplo. Pastor Paulo, lá de São Félix do Araguaia, mais de 1000 quilômetros daqui, ele está me ouvindo agora, está ali dizendo, cumprimentando a igreja, ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem, sabe? E várias outras pessoas estão ali a ouvir, né? Irmão Rodrigo, hoje é dia de trabalho. Então, pessoas ouvindo. Por quê, pastor? Porque a tecnologia evoluiu. A vida é assim, querido, ela evolui. A vida evolui. Então você precisa entender uma coisa: se você não estiver pronto para novos conhecimentos, novas aprendizagens, se você não estiver aberto ao novo, você vai viver na mesmice. Portanto, não vai evoluir. Eu sei que o novo assusta. Eu sei que as coisas novas trazem um pouco de susto. Mas é uma questão de tempo para que você possa vivê-lo e vivê-lo com excelência. Não cerceie a possibilidade de você evoluir no seu pensamento, na sua mente, conforme o conselho do apóstolo Paulo, renovando a sua mente, sem conformar com a mesma coisa, por causa de experiências passadas. As experiências que você teve no passado foram ótimas, foram excelentes, foram bacanas para aquele tempo, talvez elas não funcionam hoje.
E aí a pessoa quer evoluir no seu emprego, utilizando as mesmas estruturas do passado. A pessoa fica em nome daquela situação, irmã Márcia. Eu fui o melhor vendedor no ano de 1900 e bolinha. Só que o melhor vendedor no ano de 1900 e bolinha não precisava de WhatsApp, não precisava de Facebook, não precisava de Telegram, não precisava de Instagram, não precisava de mídia como hoje, não precisava da estrutura que ele precisa hoje. Portanto, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar. Isso em todas as áreas da minha vida. Ah não, mas eu fui um grande, eu trabalhei na gestão administrativa de grandes negócios. Eu fui muito bom no que eu fazia. Qual é a sua formação? Não, eu fiz técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade é bom? É bom. Mas graduação em contabilidade é melhor, sim ou não? É ou não é? Mestrado em alguma área da contabilidade é melhor, sim ou não? Doutorado é melhor, sim ou não? Especializações distintas, melhor, sim ou não? Percebe que as coisas mudam? Elas mudam. E aí, em nome das experiências do passado, você quer concorrer com alguém que se permitiu conhecer melhor hoje. E aí, por isso mesmo, você não evolui, você não cresce. Eu fico olhando aqui na igreja as irmãs fazendo algumas coisas, né? Nós temos muitas irmãs aí que vendem, né? Vende alguma coisa. Tem os doces da irmã Jesuína, né? Os doces da G, muito bom, as bolachinhas, né? A pastora se derrete com ela. Não, ela que derrete com a pastora. Fico olhando, é Doce Mania, é? Doce Mania, lá da irmã Márcia. Aí esses dias eu estava olhando, ela se preparando para fazer, como é que chama? É cremosinho? Cremosinho. Até o nome mudou. Porque na minha época era geladinho. Era um geladinho, né? No sul de Goiás chama laranjinha. Só que naquela época eu comprava um kisuke, batia, colocava, às vezes misturava tinha um negócio, misturava no leite e tal, batia, fazia aquilo, colocava, gelava e vendia. Aí eu fico olhando hoje, a irmã vai lá e compra Nutella, leite ninho, morango. Mudou sim ou não? Mudou. Até as embalagens é outra, né, irmã Jesuína? As coisas mudam. As coisas evoluem. Não, pastor, mas eu tive muita experiência e no passado funcionou. Querido, esteja aberto para as mudanças de hoje. Tem novas instruções, você pode aprender hoje. Não é porque você teve uma pessoa experiente que você não pode estar aberto a aprender com uma pessoa mais nova também. Esse é um outro problema. Respeito os cabelos brancos. E quem disse que os seus cabelos brancos podem ter mais conhecimento do que alguém? Você pode ter mais experiência. O problema é que em nome da experiência você rejeita o conhecimento. E aí não funciona. Vamos ver o que diz? Deuteronômio capítulo 31, versículo 12. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Só a primeira parte, por gentileza. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro da tua porta. Reúna o povo e ensina eles. Olha a instrução bíblica. Agora, você imagina, irmão,
Você imagina que quem estava orientado a ensinar o povo era mais novo do que muitas outras pessoas. Sabe, às vezes nós temos um probleminha de se submeter à instrução do mais novo. Eu vivi isso, eu tive a graça, o privilégio de pastorear ainda muito novo. No início dos meus 18 anos, eu já estava pastoreando. E pastoreando em igreja histórica. Pessoas da cabeça branquinha, senhores e senhoras. E eu sei o que é isso quando alguém tem dificuldade de aceitação da instrução do mais novo. Isso por quê? Porque tem pessoas que elas, em nome das suas experiências, elas tapam, elas se blindam para novas aprendizagens, novos conhecimentos. Querido, você não é suficiente. Entenda uma coisa, você sempre pode aprender um pouco mais. Cresça nisso. Cresça nisso. Você pode evoluir, você pode ir além. Eu preciso de te dar uma terceira chave. Regra de ouro. Está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Essa regra, ela é muito interessante. Faça que a sua contribuição seja maior do que a sua recompensa. E a sua contribuição em todas as áreas. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha o que diz o texto. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus amou o doador que contribui com alegria. Cada um contribua conforme propõe no seu coração. E eu não estou dizendo de contribuição financeira aqui na igreja apenas. Eu estou dizendo de quaisquer contribuição. Você precisa compreender, colocar uma coisa na sua mente, no seu coração, que a sua contribuição, ela tem que ser maior do que a sua recompensa. Maior que a sua recompensa. Você não precisa colocar as suas expectativas de recompensa naquilo que você faz aos outros, naquilo que você faz às pessoas. Porque tem gente que, em nome da recompensa, ou da possibilidade da recompensa, ela nunca se move, ela nunca faz nada. A pergunta não é o que eu vou ganhar com isso. A pergunta que tem que ser feita é o que eu posso fazer por isso. Eu vou repetir isso. Lá na sua sessão de trabalho na empresa, nos ministérios aqui na igreja, no seu trabalho, na sua equipe profissional, a pergunta que tem que te motivar não é o que eu vou ganhar com isso. O que precisa te impulsionar, e isso te faz líder, isso te faz grande, é o que eu posso fazer por isso, ou por este. Quando você entende que você tem para oferecer, que você pode oferecer, isso muda. Porque agora o que te move é a possibilidade de você fazer. O que te move é a possibilidade de você contribuir. O que te move é a possibilidade de você impulsionar aquele negócio. O que te move é a sua capacidade de fazer acontecer naquele ministério, naquela liderança, naquela igreja, naquele departamento, naquela função. É diferente quando você pensa assim, o que é que eu posso ganhar com isso? Porque tem gente que é mais preocupado com o que ele pode ganhar
do que com o que ele pode oferecer. E a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, que melhor coisa é dar do que receber. Entenda uma coisa, queridos, nós podemos ser muito útil para as pessoas, muito útil para o ministério, muito útil para a empresa onde eu presto o meu trabalho, muito útil para a rua onde eu moro, muito útil para a escola, o colégio, para a faculdade onde eu estudo, muito útil para o grupo que eu faço parte, muito útil para a minha igreja, para a minha família. Sabe, não seja aquela pessoa ranzinza que fica dizendo aqui eu faço tudo, aqui eu faço e eu não ganho nada, ninguém vê o que eu faço, ninguém percebe o que eu faço, ninguém agradece, e ninguém não vive essa vida, você vai adoecer. Você vai adoecer. Entenda de uma vez por todas, você pode oferecer muito. A sua ajuda pode tirar alguém do buraco. A sua ajuda pode tirar alguém de uma dificuldade. Você tem condições de ajudar a muita gente. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Olha, pastor, mas eu sou tão miserável. Eu sou tão... Irmão, para com isso. O que você conhece, o que você é, o que você sabe, pode ajudar a muita gente. Você pode ser bênção para muita gente. Olha as pessoas que estão à sua volta. Olha o seu pastor, o seu líder, o seu grupo familiar, o ministério que você está inserido dentro da igreja. Diga comigo assim, eu posso fazer alguma coisa. Diga, eu posso, eu vou fazer. Eu preciso de te dar uma outra regra de ouro, uma outra lei de ouro. De ouro. Presta atenção nisso aqui, ó. Provérbios 20 e versículo 11. Eu vou falar esta e mais outra, e aí a gente encerra, ok? Provérbios capítulo 20, versículo 11. Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Faça da sua atuação maior que os seus aplausos. Querido, olha como isso é muito importante. O que te motiva a fazer alguma coisa é a necessidade de aplauso. Aqui na igreja eu costumo dizer para os líderes uma frase que ela se tornou célebre aqui. Célebre. Você quer receber de mim ou de Deus? Porque tem gente, irmão, que quer ser motivado pelas bajulações, pelos aplausos. Tem gente que é motivado, sabe? Tem gente que é motivado pelas bajulações, pelos elogios, pelos aplausos. E aí ele se mede pelos aplausos. Deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre você vai viver uma vida de aplausos. Como líder, eu aprendi uma coisa: a gente não agrada a todo mundo. Inclusive, nem Jesus agradou a todos, embora tivesse compaixão de todos. Eu não vou agradar a todos. Você acha que eu tenho 100% de aplauso aqui na igreja? Você acha que de vez em quando não tem uma rodinha que discute alguma coisa, assim, contra
aquelas colocações que eu tenho feito? Irmão, eu seria um imprudente, um tolo, de achar que está todo mundo concordando comigo. Não é todo mundo que concorda comigo. Eu não tenho 100% de aceitação aqui. Eu não tenho. Líder nenhum tem. Nenhum líder tem 100% de aceitação. Ponha isso na tua cabeça. E como você não tem 100% de aceitação, você não vai ter 100% dos aplausos. Tem pessoas que te engolem pela sua liderança, pela função que você exerce. Tem pessoas que estão só te aturando. Agora, o que não pode é que essas pessoas sejam maioria. Tem que ser alguns. Se for maioria é um problema. É um problema de liderança. Mas eu não consigo agradar a todos. E o bonito do corpo é isso. Que embora não concordando com todos, somos todos membros do mesmo corpo. A gente é membro do mesmo corpo. As nossas discordâncias, elas não podem fugir. Elas não poderão fugir jamais do campo das ideias. Se elas fugirem do campo das ideias, sabe, aí pode me causar um problema grave, sério. Eu preciso entender que as minhas motivações, ou aquilo que move as minhas atitudes como liderança, como profissional, como membro do corpo, como líder, um chefe de família, não são os aplausos. Aliás, vai ter momentos da vida que você não vai ter aplauso, que você não terá aplausos. Então, queridos, mais uma vez, faça da sua atuação maior do que os seus aplausos. Só leia o texto de novo para mim, Provérbios 20:11. Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Olha, até uma criança, ela revela os sentimentos dela. Imagina os adultos. Não adianta, querido, por mais que você tente esconder, mas é percebível pela sua equipe, seja, repito, num departamento da empresa onde você trabalha, seja nos seus negócios, seja no ministério onde você está envolvido, seja na igreja, seja no seu grupo familiar, onde quer que seja. Por mais que você esconda, uma hora você revelará se a sua atuação ela é movida por aplausos. Entenda isso. E por fim para hoje, né? Eu quero falar da 6ª regra de ouro. Terça-feira tem mais. Terça-feira a gente continua. Mas a 6ª regra de ouro. A 6ª ou é a 5ª? É a 5ª, né? Desculpe-me. É a 5ª regra de ouro. Faça da sua gratidão maior que o seu sucesso. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Queridos, olha, eu não posso esquecer essas chaves. A primeira é: faça do seu presente maior do que o seu passado e menor do que o seu futuro. A segunda: faça do seu aprendizado maior do que as suas experiências. A terceira: faça que a sua contribuição seja maior do que as suas recompensas.
A quarta, faça da sua atuação maior do que os aplausos. E a quinta e última de hoje, faça da sua gratidão maior que o seu sucesso. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que nele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. No serviço, falando do serviço a Deus, irmãos, você acha que Deus tem necessidade das suas coisas? Hã? Você acha mesmo que Deus tem necessidade das suas coisas? Se Deus não tem necessidade das suas coisas, então Ele é maior do que você, sim ou não? Ele tem para te oferecer, sim ou não? Sabe, às vezes a gente é envolvido nas coisas, no trabalho, é imbuído na luta pelo sucesso. Isso não é pecado. A gente quer ser bem sucedido em tudo, é ou não é? Tem uns que trabalham para isso, outros não. Mas uma coisa que eu não posso esquecer é que, embora eu não esteja no melhor momento da minha vida, eu não posso ser uma pessoa ingrata. A ingratidão é um dos piores sentimentos da humanidade. Um ser humano ingrato, querido, um ser humano ingrato é um ser humano doente. Lidar com alguém ingrato, isso é horrível. Os atos de ingratidão, esses atos doem. E tem gente que consegue ser ingrato. Tem pessoas que conseguem ser ingratas. Não esqueça daqueles que estenderam as mãos para você, querido. Não passe por cima daqueles que te ajudaram. Não rabisque, não risque, não apague, não passe borrachas na vida daqueles que te ajudaram. Sejam gratos. Sejam gratos. Ah, mas eu agora estou grande, eu estou num outro patamar. Seja grato seja grato àqueles que se estenderam a mão nos dias ruins, nos dias difíceis. A Bíblia diz que a gente não pode esquecer dos dias das coisas pequenas, porque eles são foram a base para o nosso sucesso hoje. Tem gente que esquece de onde ele saiu, nega as suas origens. Tem vergonha de dizer quem é o seu pai na fé, quem foi que te ensinou. Tem vergonha de dizer quem foi que te orientou na chegada na empresa. Tem vergonha de dizer quem foi que te instruiu na entrada nessa equipe. Não tenha vergonha, querido. Por mais que você cresceu, que você é grande, querida, pare com isso. Tenha um coração grato. Alguém te ajudou, ninguém faz nada sozinho. Você não vai a lugar nenhum sozinho. Você não chega a lugar nenhum sozinho. Você não cresce sozinho. O seu crescimento depende de crescimento de outros também. Seja grato. Seja grato à sua equipe. Seja grato ao seu líder. Seja grato ao seu pastor. Seja grato à sua liderança. Seja grato, seja grato. Seja grato àqueles que estão abaixo de você, numa liderança.
Seja agradecidos àqueles que tiveram menor sucesso do que você. Seja grato. Jesus disse que um discípulo nunca será maior do que o seu Senhor, do que o seu mestre, aliás. Olha, presta atenção nisso. Um discípulo nunca será maior do que o discipulador. Eu tenho discípulos que eu os pastoreei e que pastoreiam igrejas maiores do que eu hoje. Sim, que pastoreiam igrejas maiores do que eu hoje. Eu preciso de compreender, não significa que eu não fui bem sucedido. É pelo contrário, olha o quanto eu sou bem sucedido. Olha o quanto Deus me permitiu crescer. Não é porque o pai é um leigo, desculpe-me do vocabulário, mas é um da roça, do interior, uma pessoa de conhecimento pequeno, uma pessoa simples da vida, que ele é inferior ao filho que é médico, ao filho que é advogado, que é juiz. Não, queridos, não tem. Sabe, filhos, eu quero dar um conselho a vocês para encerrar esta palavra hoje. Filhos, se tem uma coisa que te faz viver bem, com qualidade de vida na terra, é que você honre o seu pai e a sua mãe. Filhos, honre seu pai e sua mãe, seja grato. Seu pai não conheceu nada porque não teve a oportunidade que ele te deu. Tem gente que não é porque ele preferiu dar oportunidade a você. Se você tem sucesso hoje, saiba de uma coisa: alguém batalhou muito para que você estivesse aí. Portanto, seja grato, seja agradecido, e mais, que a sua gratidão seja maior do que o seu sucesso. Você pode aplaudir ao Deus da vida, louvar ao Senhor por esta palavra. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus te faça uma pessoa bem-sucedida. Que o Senhor Deus te cresça. Que você cresça em graça e conhecimento da parte do Senhor. Que você seja muitíssimo abençoado, abençoada. Eu quero orar com você, vamos de pé. Vamos orar ao Senhor. Antes, porém, se você, amigo, irmão, irmã, trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, sua oferta ou seu dízimo, eu quero te convidar a fazer isso com alegria. Você de casa, se você quiser ofertar também, você pode fazer isso da melhor forma que você achar. Pastor, eu quero ver qual a melhor forma. Entre em contato com o número que aparece aí na tua tela, que a gente te orienta. Se você não sabe, se você quiser fazer isso através de Pix, você pode fazer através da chave 659-9631-3786. Você pode fazer através da chave Pix que eu te informo. Essa mesma chave é o número que aparece aí na sua tela. E você entra em contato através do WhatsApp e esteja informando para que a sua doação de dízimos e ofertas possa ser encaminhada aos sistemas da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus prospere a sua vida. Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor e clamamos ao Senhor, a Deus, por graça, por sabedoria, para aplicar o aprendizado de hoje. Dai-nos da tua graça, para que nós possamos usar cada chave, cada lei, como uma ferramenta para o nosso crescimento. Que como igreja, como cidadão, como profissional, como empreendedor, possamos utilizar destas ferramentas, dessas chaves de ouro, para que o nosso sucesso não seja supérfluo.
não seja passageiro, não seja apenas um fogo de palha. E que a nossa vida, Senhor, não seja folha de bananeira, folha de palmeira, que vai para o lado que o vento assopra. Portanto, ó Deus, nós queremos ser dirigidos, orientados pela Tua palavra. Nós queremos estar, ó Deus, mais do que nunca, embasados naquilo que o Senhor tem nos ensinado, naquilo que o Senhor tem nos orientado, como igreja de Cristo Jesus. Pai, eu te agradeço, eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos e filhas, os de perto e os de longe, aqueles que nos acompanham, ó Deus, através das redes sociais. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a cada um, dando saúde, curando aos enfermos, proporcionando o milagre necessário. Eu oro, Senhor, pelos pedidos apresentados de oração aqui, desde a Luciana, ó Deus, a avó do irmão Rodrigo, demais pessoas, ó Deus, que apresentaram os seus pedidos de oração. Que o Senhor, ó Deus, acompanhe a cada um dos teus servos que aqui no templo estão. E que o Senhor os guarde, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa cidade. Que o Senhor guarde o nosso povo. Em nome de Jesus, o nosso Cristo. E Senhor das nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, não só agora, mas para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos juntos no culto da fé, às 19h30. Sábado temos mutirão lá no EMPA, né? A nossa congregação, a partir de meio-dia. E domingo, às 18 horas, estaremos aqui para celebrar ao Deus da vida. Deus abençoe e vão na paz do Senhor.